Boa noite, amigos assombrados assustados. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Relato esse que vai deixar vocês surpresos com o que eu vou contar hoje para vocês. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que continuem se inscrevendo no canal, deixando o like de vocês, compartilhando os vídeos nas redes sociais. Isso está fazendo o canal crescer, tá? Então, vamos a mais um relato do canal. O relato de hoje foi enviado para mim, por Simone. Ela tem 46 anos. E enviou o relato a pedido do seu pai, seu Severino, e da sua mãe, dona Adália. Ambos são natural de Minas Gerais. E, segundo seu Severino, no ano de 1990, ele morava em Além Paraíba. Mas, segundo ele, neste ano, a sua filha mais velha estava já com uns 15 anos, mais ou menos. E Simone era a encostada a ela. Estava aí com uns 12, 13 anos por aí. Uns 13 anos. Mas nessa época, apesar dele trabalhar em fazenda, ele estava sem serviço. Só fazia algumas coisas por perto de casa, assim que os vizinhos chamavam. Uma capina aqui, outra ali. E isso estava começando as coisas faltar em casa. Mas como o seu Severino sempre foi um homem muito trabalhador, ele nunca gostou de estar pedindo muitas coisas aos outros, nem também dependendo das pessoas. Então, após um tempo, ele, sem ter muito o que fazer, um amigo dele arranjou um serviço numa fazenda. Essa fazenda ficava no centro-sul de Minas Gerais. Como ele estava precisando, ele perguntou do que era o trabalho, já sabendo que é trabalho de fazenda. Agricultura, tomar conta de gado, essas coisas, né? Trabalho normal. E foi isso que o tal amigo passou para ele. Então, como a fazenda não era tão perto e ele não ia dar para ir e vir todo dia, ele conversou com dona Adália e falou com ela: mulher, eu vou para lá e vou passar 20, 15 dias. Assim que eu tiver algum tempo já trabalhando, uma semana mais ou menos, eu peço um adiantamento, falo com o homem, venho aqui, trago o dinheiro por causa das meninas e continuo trabalhando. Quando for no final do mês, eu pago. Então ela, olhando pelo lado da dificuldade, não tinha costume dele ficar fora de casa, resolveu aceitar que ele fosse para essa tal fazenda. Então o seu Severino ajeitou tudo e partiu num domingo rumo a tal fazenda junto com um amigo. Após chegar lá, o fazendeiro recebeu ele e o tal amigo, apresentou ele o encarregado pelo serviço e disse: vocês começam amanhã, às 4 horas da manhã. Ele achava que era tirando leite ou trabalhando na roça. Como a fazenda era grande, ele achou que a roça fosse distante, então tinha que sair esse horário. Mas no outro dia, por volta de 4 horas da manhã, eles já acordaram. E o homem já estava esperando por eles o tal encarregado. Era ele
esse amigo dele e mais 3 homens, um de nome Jorge, seguiram para o trabalho. O problema foi que quando ele chegou no tal trabalho, a surpresa veio. Não era para trabalhar em roça, nem também tirando leite, nem cuidando de gado. A fazenda tinha uma carvoaria que ficava com os fornos embaixo de alguns pés grandes de árvore. Você só se via a fumaça, mas os fornos você não via. Era assim. Então, aquilo foi uma surpresa para ele, pois ele nunca tinha trabalhado com esse tipo de coisa. Então, mas como ele já estava lá, disse, eu vou ficar até mais ou menos 30 dias, ganhar um dinheiro e tentar, quando eu for em casa, arrumar uma outra coisa para mim fazer. Permaneceu trabalhando. O problema foi que a comida era paga. Se quisesse botar uma bota no pé, era pago. E eles já estavam devendo a passagem para chegar na fazenda. Foi lá o que foi passado para eles, então já começou devendo. Se tivesse que tomar uma dipirona para dor de cabeça, tinha que comprar o fazendeiro. Era assim. E ele já estava ali, foi trabalhar. Segundo ele, o calor era insuportável, as fornalhas acesas, com aquela madeira dentro, queimava mais ou menos 24 horas, e depois tinha que abrir, tirar aquele carvão, ainda com um vapor danado, e entrar para dentro daquilo para reabastecer e tocar fogo de novo. Era assim, um inferno na terra. Mas seu plano era ficar ali por 30 dias só. O problema foi que quando chegou na quinzena, ele recebeu um adiantamento e foi em casa levar o dinheiro. No fim de semana, entregou o dinheiro à mulher e contou para ela o que de fato ele estava passando. Ele disse, se você não quiser voltar, não volta. Ele disse, mas eu deixei as coisas lá. Eu vou voltar mais uma quinzena e depois tu vai procurando alguma coisa por aqui, em alguma fazenda por aí, pergunta a alguém se vai aparecer alguma coisa. Assim ele tratou e voltou no domingo de novo. Outra vez ele estava devendo a passagem. Permaneceu trabalhando. A comida era embaixo de uma lona improvisada, também era feita ali, num fogão de lenha de qualquer jeito. Eles dormiam numa casa de taipa, afastada aí uns 600 metros da carvoaria. Segundo ele, conversando com os trabalhadores que já estavam lá, 3 que trabalhavam lá, esse Jorge conversou com ele. Falou, seu Severino, o senhor não sabe o que o senhor fez em ter vindo para cá. Aqui é o inferno na terra. Eu cheguei aqui com a promessa de ficar aqui pouco tempo. Você vai se endividando, tá? E depois você não consegue sair mais daquilo. Eu não sei nem quanto é que eu devo para esse homem. É assim. E daí você não recebe mais nada, começa a trabalhar aqui e não receber mais salário. É assim. Aquilo assustou seu Severino. Então, esse homem, numa noite, pegou poucas roupas que ele tinha, pois ele já estava ali, há mais ou menos aí, talvez, mais de 2 anos, sem nem ir em casa ver a família. Foi o que ele contou. Ele resolveu sair à noite, escondido, aproveitando a hora que o encarregado tinha ido no banheiro, ele saiu rumo a uma mata que tinha, para ir ver a família, mas ele não estava fugindo. Então, quando foi no outro dia, foi dado falta dele. E ele, perguntaram a seu Severino e os outros, ele saiu para ir ver a família dele, mas disse que vai voltar. Uns 2 dias depois, seu corpo foi encontrado dentro da mata, morto. Segundo quem encontrou, que era da fazenda mesmo, disse que um animal tinha atacado ele. Supostamente uma onça. Tinha sobrado pouco dele. Seu Severino não quis ir ver aquela cena horrível, mas lamentou a morte do amigo. O
problema foi que depois dessa fuga desse homem, algo começou a perturbar a casa onde eles dormiam. O animal fazia a vigília da casa. Aquilo não era normal, pois eles acordaram uma noite, logo depois que o corpo do homem foi encontrado, com um animal cheirando embaixo das portas e farejando, dando fungado e rosnando, um rosnado que ele não tinha ouvido. Aquilo não era de onça, segundo ele. Então, eles ficaram apavorados dentro daquela casa de taipa, pegaram alguma foice, outro facão, achando que aquele animal ia entrar ali. E isso foi por várias noites. Não era toda noite, mas várias noites, algo rondava a casa, como se estivesse vigiando eles. Como se dissesse, se sair e tentar fugir, eu te pego. Era assim. O medo tomou conta deles. Então, passado um tempo, isso aconteceu, o seu Severino queria largar o serviço e vir embora. O problema foi que, quando foi acertar o final do mês, era isso aqui que ele tinha. E ainda ia ficar devendo o homem, segundo ele. Então ele resolveu trabalhar mais um mês. Mas foi aí que algo muito ruim aconteceu. Uma noite, segundo ele estava apertado para ir no banheiro, pois ele não ia fazer a necessidade dentro da casa onde ele dormia. Ele passou a mão no facão e saiu, não muito longe da casa. Talvez aí uns 10 metros. Cavou um buraco, né, com o bico do facão, para ele fazer a necessidade dentro, já que a casa não tinha banheiro. Né? O problema foi quando ele se abaixou, segundo ele. Quando ele se abaixou, algo rosnou do lado dele. Talvez uns 2 metros. Ele olhou entre o mato e viu que havia um bicho dos olhos grandes e amarelos, abaixado olhando para ele. No momento ele achou que fosse uma onça. Ele permaneceu parado, com o facão na posição também, se o bicho pulasse ele golpeava, né? Com uma das mãos ele foi levantando a roupa e se virou de frente para o bicho. E foi de coca mesmo, como ele estava abaixado, ele foi afastando. Após ele afastar aí talvez 1 metro ou 2, esse animal, para surpresa dele, não veio de encontro a ele. Simplesmente se pôs em pé que nem uma pessoa. O capim passou a bater aqui, ó, na boca do estômago dele. Era um bicho grande, com os braços longos e magros. Ficou olhando assim para ele, como se estivesse analisando ele. Direito assim. E ele tomou um susto tão do cão que até a vontade de cagar passou. Mas ele foi afastando de costa. Quando ele chegou no aceiro da entrada da casa, ele disse que correu. Esse bicho só deu um fungado estranho, um tremido assim na cabeça, e ele entrou correndo para dentro de casa. No outro dia, quando o tal encarregado chegou para tomar conta dele, para levar ele para trabalhar, ele contou o que tinha acontecido. Ele foi e falou: aqui, meu amigo, diversos tipos de bicho aparecem. Você está cansado de ver, até de dia aí aparece no meio das fornalhas. Mas desse tipo eu nunca tinha visto. Ele permaneceu trabalhando ali até pagar a sua dívida, mas segundo ele, sempre esse bicho rondava a casa deles. Onde eles dormiam, estava tomando conta deles. E passou, no outro dia, o encarregado, não ia levar eles para o serviço. Dizia que o dono tinha mandado ele ir para um outro lugar. Tá certo? Quem vinha era outro homem que ia levar eles lá. E ficava o dia com eles. Ele só aparecia à tarde lá, para ver como é que estavam as coisas. Segundo o seu Severino, ele começou a suspeitar que quem estava virando aquele bicho, pois aquele bicho era um lobisomem, quem estava virando aquele bicho, era o
o encarregado deles. Porque toda vez que esse bicho rondava a casa e rosnava e fazia aquele barulho insuportável de causar medo em qualquer um, no outro dia ele só aparecia à tarde lá. Dizia que ia para outro lugar tomar conta de outra turma que trabalhava na lavoura. E o que você acha? Você acha que era ele que virava? Ou será que era um outro trabalhador da fazenda? Deixa o que você acha no comentário. Boa noite, amigos assombrados e assustados.